Aí pessoal, aqui quem fala é o Wellington. Ontem eu fiz uma operação no dólar e eu postei no meu Instagram, né, o Trade, que faz muito tempo que eu não posto nada lá e ontem eu fiz essa operação e por motivo de eu estar há mais de um mês, quase 2 meses sem operar, eu postei, né, e alguns colegas entrou em contato comigo, né, pedindo para eu fazer uma explicação sobre qual foi o ponto da minha entrada e por que eu fiz aquela entrada, né? Então, vamos lá. Bom, nós vemos aqui, né? Lembrando, eu voltei a operar no dia 21. Dia 21 eu fiz uma operação, gain. Dia 22 eu fiz outra operação, também gain. E ontem, dia 23, tá? Então nós vemos que o dólar ele vem numa consolidação desde o dia 21, correto? Ele vem nessa consolidação. E ontem, dia 23, o dólar ele abre com um gap de alta e eu não considerei como um gap de exaustão. Ele rompeu essa região, né? Que ele fez esse topo duplo aqui, podemos dizer topo ou triplo topo, né? Triplo topo ou topo duplo, enfim. E ele, né, no dia 22 estava aqui, ó, consolidando. Porém, ontem no dia 23 ele abriu com esse gap, né? E abrindo com esse gap acima da região, eu tenho esse retângulo marcado aqui, ó, de roxo, que é uma zona, né, de briga muito forte, onde o preço ele parou, teve um suporte, teve uma resistência também nos pregões anteriores, né? Então, rompendo essa região aqui, o que aconteceu? Abriu com gap de alta e, né, o preço fez essa pequena bandeira, rompeu a bandeira, porém eu não fiz nenhuma entrada de venda, porque o preço voltou para a região e eu estava esperando confirmar o retorno do preço para dentro da região que estava consolidando desde o dia 21 e dia 22. Como o preço segurou nessa região, essa vela aqui ele veio para fazer uma correção de fechamento de gap, entende? Chegou bem próximo e o preço voltou. Aí o preço ficou brigando nessa região, O dólar ele tem uma característica que quando ele rompe uma vela, quando em 5 minutos, quando ele rompe igual essa vela que rompeu essa bandeira, né? Nota-se que essa vela anterior aqui, ó, essa vela após, ela ainda está dentro dessa vela aqui, entende? A vela seguinte, ela rompe, porém ela não confirma com a vela seguinte. Então eu deixei, né, para ver o que iria acontecer, porque se de fato as velas anteriores a essa vela negativa aqui, ela continua o movimento rompendo essa região e entrando para dentro, eu ia esperar algum sinal melhor para fazer de fato algum tipo de venda ou, né, esperar o preço se desenvolver para de fato eu fazer uma compra, se fosse necessário. Porém, como não desenvolveu e ficou enrolado aqui, eu esperei o preço romper essa região. O preço romper essa região aqui, ó. Só que o preço rompe essa região com essa vela positiva, aonde está esse triângulo verde aqui, ó, que foi a minha entrada. Depois dessa pequena consolidação e quando, de fato, essa vela positiva ela rompe essa região, aí eu faço uma entrada. Porque eu de fato eu não tinha certeza. A gente no mercado financeiro, operando, a gente não tem certeza de nada.
mas eu sabia, imaginava que seria quase que impossível o preço voltar, né? Já aconteceu, já. Enfim, eu fiz a minha entrada nessa vela. Fiz a minha entrada nessa vela. Os meus pontos alvos foi de 100%. Então, eu venho aqui, ó, vou projetar o meu alvo. Eu não pego da sombra, eu pego da sombra só se de fato essa vela aqui, a sombra fosse mínima, não tivesse tanta sombra, né? Então eu pego da sombra maior e projeto para cima aqui dessa vela que de fato não tem sombra. Aí eu venho aqui, ó, projeto, primeiro alvo, segundo alvo. Meu segundo alvo seria esse aqui. E o que eu fiz? Eu fiz a minha entrada nessa vela e deixei. Porque eu tinha quase certeza que o preço ia dar uma lateralizada para depois romper e chegar no ponto alvo, né? Então eu fiz o que? Eu fiz a entrada e fui deitar. Verdade, fui dormir. E de fato, ontem eu estava olhando aos 15 minutos. Eu fiz a minha entrada nos 5 minutos, mas eu, né, deixei o preço rolando e coloquei o meu stop, né, nessa região, só que eu meio que acompanhei em 15 minutos. Fiz a entrada em 5 e deixei rolar em 15, depois ajustei em 15 minutos. Mas enfim, meu stop estava aqui, ó, onde está essa seta verde. A entrada foi aqui. Fiz a entrada, o meu ponto alvo eu coloquei aqui e fui dormir. Fui deitar, fui dormir. Eu não moro no Brasil, né? Aqui já era 6 e pouco da noite. Aí fui dar uma deitada. Quando eu voltei, o preço estava aqui já, ó. Quase no meu ponto alvo. Aí eu deixei. Deixei, só que não foi. Aí lateralizou. Depois de muito tempo, foi no alvo. Essa operação aqui ela durou umas 4 horas mais ou menos. Eu acho que foi isso, né? Quase 4 horas. Foi bastante tempo. E de fato eu estava em 15 minutos. Foi mais ou menos umas 4 horas. Eu entrei aqui, é isso mesmo, né? Eu saí mais ou menos aqui. Foi quase umas 3 horas e meia. 4 horas. Foi mais ou menos isso. Calculando. Então foi isso, pessoal. Não lembro o ponto exato que eu entrei aqui, mas essa minha operação deu 44 pontos, 45 pontos. Acho que foi isso mesmo. Mas enfim. Bom, eu tinha um terceiro alvo aqui, mas eu não levei até o terceiro alvo, né? Meu terceiro alvo seria aqui. Nessa região. Porém eu não levei, né? Só que essa entrada, o correto dessa entrada seria, né, quando o pivô fosse acionado, que é essa vela aqui, rompendo essa região, aonde está essa linha aqui, ó, em preto. A entrada correta, a entrada certa, uma entrada conservadora, é rompendo essa região, acionando esse pivô, rompendo essa região, acionando, sendo acionada com esse pivô aqui, ó. Aí de fato seria como? Primeiro alvo, segundo alvo. É só notar que tem uma correlação perfeita. Olha, alvo de 100% desse pivô aonde que o preço foi. E o terceiro alvo, joga o preço lá para cima. Que eu até ajustei aqui, ó. Terceiro alvo. Correto, pessoal? Então é isso. Eu não tenho o hábito de fazer mais vídeo, às vezes eu faço vídeo, às vezes eu não faço, mas essa foi a minha entrada, eu entrei nessa região,
porque superou essa consolidação e o preço, como eu falei, o preço ele começou a trabalhar dentro desse candle, que seria de fato esse giftzinho aqui, ó, porém foi rompido com essa vela negativa, e para eu fazer uma venda eu estava esperando essa vela negativa que está seta ser superada. Como não superou, lateralizou, eu deixei. Quando rompeu essa região, que de fato foi essa vela, eu fiz a entrada aqui. Stop. Aqui, fui dormir, deixei o preço andar. Porque eu tinha quase 90% de certeza que o preço não voltaria. Mas se voltasse também, sem problema algum. Enfim, a intenção é essa, pessoal. Quando vocês fazem uma operação, vocês têm que ter ponto de entrada, stop técnico e ponto de saída, e deixar o mercado trabalhar. Não tem como ficar com a cara na tela olhando candle a candle, minuto após minuto. Isso você vai criando uma tensão, vai ficando estressado, acaba não tendo paciência. Então, quando você fez a análise do mercado, fez os seus estudos, colocou a ordem, coloca stop e deixa andar. Vai dar uma volta, vai dar uma relaxada. Bom, o preço subiu, né? Mercado em tendência de alta, né? Deu continuidade no movimento. O que eu fiz? Fibo. Eu acredito que o preço venha corrigir aqui, ó, nessa região. O preço pode corrigir nessa região hoje, o mercado pode abrir aqui ou não, né? E abrindo aqui eu vou esperar um sinal para eu fazer as minhas entradas de compra ou de venda. Então é isso, pessoal. Meu nome é Wellington e qualquer dúvida aí, manda uma mensagem que eu tento explicar melhor, beleza? Um abraço para todos e eu vou postar no YouTube. Um abraço, tchau, tchau.